Queridos, eu sei que vocês conhecem bem a palavra que está em Gênesis, né? A vida de José. José é um personagem bíblico que a gente conhece muito bem, né? A trajetória de José, tudo que ele passou, né? Até ser governador, todo o processo que ele passou. A gente sabe que não foi fácil. José foi vendido pelos irmãos. José foi vendido para o Egito, foi para a casa de Potifar. Na casa de Potifar ele foi acusado de um crime que ele não cometeu, foi preso, foi para o calabouço. Lá no calabouço, José conheceu o padeiro e o copeiro, né? E a Bíblia diz que José ali interpretou o sonho do copeiro-chefe, interpretou o sonho do padeiro-chefe. Porém, um se esqueceu, né? E o outro morreu. O sonho que José interpretou se cumpriu na íntegra. E a gente sabe o que foi que aconteceu. A Bíblia diz que o padeiro-chefe foi enforcado, né? Como José havia previsto no sonho. Porém, o copeiro, ele prosperou, né? Ele foi servir ao rei no palácio. Porém, ele se esqueceu de José. José disse a ele, quando você chegar lá, não se esqueça de mim, se lembre de mim, fale de mim. Mas, como tudo é um projeto de Deus, José foi esquecido ali pelos homens, naquela prisão, naquele calabouço. Porém, José não estava esquecido por Deus. Amém? José não havia sido esquecido por Deus. E como Deus tem um plano para tudo que acontece na nossa vida, na minha vida, na tua vida, assim também foi na vida de José. E no momento certo, na hora certa, Deus fez com que o copeiro-chefe se lembrasse de José, certo? Então, meus queridos, minhas queridas, a palavra de Deus diz que o faraó teve um sonho. O faraó teve um sonho e nesse sonho ele via vacas magras, ele via vacas gordas, espigas mirradas, né? Espigas feias, e também tinha as 7 espigas formosas à vista, né? Porém, como a gente sabe, ninguém conseguiu interpretar os sonhos do faraó. E foi aí que o copeiro se lembrou de José e falou para Faraó, né? Que conhecia um homem que poderia interpretar o sonho. E assim, José foi chamado, José foi buscado ali na prisão e José foi levado, saiu às pressas, como diz a palavra de Deus, ele saiu às pressas da masmorra, se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. E a palavra de Deus diz que quando o Faraó contou o sonho a José, José interpretou o sonho de Faraó. E assim José disse a Faraó, olhe, Faraó, o seu sonho é apenas um. E Deus manifestou a você o que há de fazer. Então a Bíblia diz que José interpretou, né, que as vacas boas seriam 7 anos de fartura, 7 anos de abundância, 7 anos de bênçãos, né, sobre a terra do Egito. E as 7 vacas magras seriam tempo de escassez, seriam 7 anos de fome sobre a terra. E também assim, as espigas mirradas, as espigas boas, né, tinham o mesmo significado. Então foi aí que Deus manifestou a Faraó o que ele deveria fazer e o plano que ele deveria executar através da vida de José. Perdão. Então, o sonho do Faraó foi assim interpretado, né? E José contou, e José falou assim, agora, pois, Faraó, escolha um homem ajuizado e sábio e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra. Então, a partir dali, o Faraó interpretou, o Faraó pôde perceber que não tinha outro homem melhor, mais qualificado para assumir esse cargo, né, de governo
sobre a terra do Egito do que José, né? O próprio José, que tinha interpretado o sonho, à vista de Faraó, ele seria o mais apropriado para que administrasse o Egito durante os 7 anos de fartura, para que durante os 7 anos de fome, assim houvesse provisão para o povo, certo? E a Bíblia diz que assim fez, amém? Faraó colocou José para administrar a casa, para administrar o reino, e somente quando Faraó não estivesse assentado no trono, José seria menor do que ele. José, ele assumiria o controle, o governo do Egito, e ele só seria menor abaixo de Faraó quando este não estivesse assentado no trono. E a Bíblia diz que Faraó fez que José fosse uma autoridade na terra do Egito. Então Faraó tirou seu anel, colocou na mão de José, vestiu José de roupas de linho, pôs um colar de ouro no pescoço de José e o fez subir em um carro e fez com que adiante de José fosse alguém gritando, né? Diante dele, inclinai-vos, inclinai-vos. Olha só, Deus começou a honrar José, Deus começou a prosperar José e a restituir tudo aquilo que José havia perdido durante aqueles anos, né? José saiu de perto do seu pai, ainda um menino, e apenas com 30 anos foi que ele se apresentou perante o rei. José já havia 30 anos, José esperou para que a promessa se cumprisse em sua vida. Amém? E eu quero perguntar a você nesta noite, quanto tempo faz que você tem esperado que as promessas de Deus se cumpram na tua vida? Eu quero dizer para você que não está atrasado, os planos de Deus para a tua vida não estão atrasados. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Tudo que Deus faz na nossa vida tem o tempo certo para acontecer, tem o propósito certo para acontecer. Foi assim na vida de José e será na tua vida também. Amém? Você pode achar que você está esquecido no lugar que você está, mas você não está esquecido. Deus se lembra de você, Deus se lembra dos teus sonhos, Deus se lembra dos planos que Ele tem para a sua vida. José foi vendido por seus irmãos por causa dos seus sonhos. Porém, os irmãos de José não puderam matar os seus sonhos. Sujaram a roupa de José, mancharam as suas vestes, jogaram José num poço, mas não puderam matar os planos de Deus para a vida de José. E ninguém vai poder matar os planos de Deus também na tua vida. Ninguém vai poder impedir os sonhos de Deus para a tua vida. Vai se cumprir. Amém? Tome posse desta palavra. Vai se cumprir em nome de Jesus. Se foi Deus que falou, se foi Deus que prometeu, a palavra está de pé, a promessa está de pé, e o diabo e ninguém vai impedir. Amém? Ninguém vai impedir. José tinha 30 anos quando as promessas começaram a se cumprir, mas para Deus não estava atrasado, para Deus era o tempo certo. Ele foi colocado estrategicamente ali no Egito para salvar muitas vidas, para alimentar muitas vidas, e é assim também na minha e na tua vida. Amém? E a Bíblia diz que José recebeu novas vestes, José recebeu anel, e isso indica autoridade, amém? Anel é autoridade, novas vestes também quer dizer honra. O que aconteceu com José é parecido com o que aconteceu com Mardoqueu, você conhece a história, né? Mardoqueu recebeu novas vestes, Mardoqueu recebeu anel, Mardoqueu foi apregoado na cidade, né? Assim se fará o homem cuja honra o rei se agrada. E é bem parecida a história dos dois, porque é assim que Deus faz.
Com quem Deus deseja honrar, é assim que Deus faz. Então, meus queridos, José não teve só apenas suas vestes mudadas, mas José também teve o seu nome mudado. Faraó chamou a José de Zafenate Paneia. O que quer dizer Zafenate Paneia? Vou dizer para você aqui agora o que quer dizer Zafenate Paneia. Zafenate Paneia, aquele que sustenta a terra. Esse foi o nome egípcio que José recebeu. Zafenate Paneia, aquele que sustenta a terra. Querido, Deus não, quando resolve mudar a história de alguém, ele muda tudo, ele muda até o nome. Você crê? Ele muda até o teu nome. Alguém pode te chamar disso, daquilo, mas quando Deus começar a te abençoar, eles vão ter que te chamar do nome que Deus vai te dar. Deus vai te dar um nome. Deus vai te honrar na terra. Deus vai te fazer frutificar na terra. Ele tem um novo nome para nos dar. Zafenate Paneia, aquele que sustenta a terra. E foi assim que José se tornou uma fonte ilimitada de provisão. José se tornou uma fonte ilimitada de provisão, mas ele teve que passar pelo processo. Amém? Você terá que passar pelo processo. Você terá que ser provada para ser aprovada. Amém? Suporta o processo que você vai viver o propósito. José se manteve fiel ao Senhor. José permaneceu fiel aos seus princípios, aos seus valores, e assim ele pôde se tornar uma fonte ilimitada de provisão. Quem pode dizer amém? E a Bíblia diz que José foi mudado o seu nome, recebeu uma esposa, filha de Potífera, né, Asenate, a esposa de José. E a Bíblia diz que José ajuntou muitíssimo cereal. Presta atenção. José ajuntou muitíssimo cereal como a areia do mar. Você tem noção do quanto José pôde armazenar de sementes, de cereais durante 7 anos? A Bíblia diz que era tanta semente, tanta provisão, que era como a areia do mar. Não se podia contar. A Bíblia diz que era além das medidas. Presta atenção aqui. Era além das medidas. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. José tinha um celeiro cheio de sementes. José tinha um celeiro cheio de sementes. Eu quero perguntar para você nesta noite, você tem um celeiro cheio de sementes? Você tem um celeiro cheio de sementes? Quais são essas sementes? A oração é a tua semente. Orações são sementes. Você pode dizer amém? Você está abastecendo a sua vida de oração? Você tem reservas para o tempo da escassez? Você tem enchido o seu celeiro de sementes? Ou seja, de orações? Você tem? Você tem? Fica a pergunta. Fica a pergunta nessa noite. Então, queridas, José enfrentou muitas coisas. José foi traído, José foi vendido, humilhado, rejeitado,
preso. Contudo, tudo que José passou na sua vida estava preparando José para assumir a cadeira de governo, para ser autoridade. Amém? E assim poder salvar a vida de muitas pessoas que viriam sobre a terra do Egito com fome. O Senhor está te preparando, o Senhor está te capacitando para um tempo de escassez, para um tempo de fome que virá sobre a terra. Certo? Em um tempo que tem fome na terra, José tinha um celeiro cheio de sementes. José não temeu, mas foi fiel à revelação que Deus tinha dado a ele. Então, queridas, virão tempos de vacas magras. Virão tempos de vacas magras e espigas mirradas. E só vai avançar e só vai prevalecer quem tem o depósito de Deus na sua vida. Só vai permanecer e suportar as crises quem tem um propósito maior na sua vida. Amém? Só vai suportar o tempo da escassez quem no tempo da abundância se preparou. Anota isso aí. Anota aí para não esquecer. Só vai suportar o tempo da escassez quem no tempo da abundância se preparou. E o tempo é este. É este o tempo de encher os teus celeiros com sementes de oração. É este o tempo de se preparar, de firmar as raízes. É este o tempo. Amém? É este o tempo de fazer reservas. Porque quando tudo faltar, só sobreviverá quem tem um desígnio de Deus. Só sobreviverá quem tem um sentido maior na sua vida. Quem tem um bom depósito. Você tem um bom depósito? Coloca aqui nos comentários. Eu tenho um bom depósito. Quem tem um bom depósito aí de oração, coloca aqui nos comentários. Eu tenho um bom depósito. Você tem um bom depósito? Então não se preocupe. Você vai colher tudo que você plantou. Você vai colher tudo o que você plantou. Quem tem um bom depósito, escreve aqui. Eu tenho um bom depósito. Aleluia. Aleluia. Ninguém tem um bom depósito? Ninguém tem nada depositado, não? Isso aí, irmã Norma. Sim, eu tenho. Irmã Norma tem depósito. Manu tem depósito. Quem mais tem depósito? Irmã Ana Célia, minha querida irmã, também tem depósito. Shirley, eu tenho depósito. Quem mais tem depósito? Quem mais tem depósito? Declara aqui nos comentários. Eu tenho um depósito. Eu tenho um bom depósito. Então é isso, queridas. As tuas orações são sementes. José tinha um celeiro cheio de sementes, como a areia do mar, tanto que não se podia contar. Você não tem noção do poder que tem a tua semente de oração. Você não tem noção do quão poderosa é a semente da oração. Meu pai José, eu tenho um bom depósito, glória a Deus. Amém? Você é reconhecido no céu e temido no inferno por causa das tuas orações. O diabo odeia quem tem vida de oração.
O diabo odeia quem tem sementes de oração, porque ele sabe que no tempo da escassez e da fome é a oração que te sustenta, é a oração que te alimenta. Irmã Maria também tem bom depósito, irmã Priscila também tem bom depósito. Glória ao nome de Jesus. Não desista de semear, não. Permaneça abastecendo o teu celeiro de boas sementes de oração. Amém? As orações são sementes que plantamos com fé. E os seus frutos surgirão no tempo determinado por Deus. Sem sementes de orações, nós não temos nada para colher. Deus abençoe, irmã Antônia, minha aluna. Deus abençoe. Minhas alunas estão aqui, firme e forte, hein? Deus abençoe minhas queridas alunas do estudo bíblico, para elas. Amém? Vocês que são alunas do estudo bíblico, vocês estão depositando sim. Vocês estão firmando raízes. Vocês estão se firmando na palavra. Vocês têm bom depósito. Deus abençoe cada uma de vocês. Amém? Então, queridos e queridas, sem orações, não temos nada para colher. Não temos. A colheita dessas sementes de oração virão sobre a tua vida em todas as áreas. Você vai colher em todas as áreas, não só aqui nesta vida, mas principalmente para a eternidade. É isso aí, irmã Shirley. Sementes que plantamos com fé. Glória. Você colherá não só aqui, como diz a palavra, mas lá na eternidade também. Amém? E assim José se tornou fonte ilimitada de provisão, porque foi diligente, porque foi vigilante, porque foi esforçado, porque foi cuidadoso. Ele levou a sério aquilo que Deus tinha revelado a ele. Leve a sério o que Deus te falou. Leve a sério o que Deus te prometeu. Siga os comandos dele e você vai prosperar. Siga a palavra dele e você vai prosperar em nome de Jesus. Levante-se como intercessor. Levante-se como intercessor. Amém? Para viver as promessas, nós precisamos ser como José. Você pode perguntar o que isso tem a ver com tornar-se frutífero? Calma aí, eu vou chegar lá. Você está me perguntando, né? O tema da live é tornando-se frutífero. Quem já está ligado já está percebendo aqui. Eu não posso me tornar frutífera, nem você pode se tornar frutífera se você não plantou. Certo? Nós só colheremos os frutos daquilo que nós plantamos. Por isso que o tema é tornando-se frutífera. Eu vou me tornando uma mulher frutífera de acordo com aquilo que eu estou plantando para o reino, plantando para o Senhor. Amém? Então, José viveu uma vida de entrega. José foi fiel no pouco e Deus o colocou no muito. Deus só vai confiar coisas grandes a você se você for fiel nas coisas pequenas. Deus só vai te colocar no muito se você for fiel no pouco. Por quê? Porque grandes poderes, grandes responsabilidades. Você quer se tornar alguém que tem autoridade espiritual, você quer se tornar uma liderança, você quer se tornar... Quem você quer se tornar? Aprenda aqui, com grandes poderes, grandes responsabilidades. A quem mais é dado, mais é cobrado.
Quanto mais o Senhor te dá, mais Ele vai cobrar de você. Você tem noção da honra que José recebeu no Egito? Você tem noção da honra que José recebeu no Egito? Mas porque ele foi fiel no pouco. Ele suportou as provações. Então Deus colocou na mão dele porque sabia que ele era capaz, que ele não ia se ensoberbecer, que ele não ia se esquecer dos seus irmãos quando chegasse lá em cima. Amém? Ele sonda o teu coração. Ele conhece as tuas intenções. Por isso, seja fiel no pouco. Amém? Quando a fome prevalecer, você será procurado, você será procurada. Muitos iam até a terra do Egito, muitos iam até José. Prepare-se para ser procurada. Prepare-se para ser procurado num tempo onde a fome prevalecer. Você vai alimentar muitas vidas através daquilo que o Senhor te entregou, através da palavra que Ele te confiou, através dos dons, através dos talentos que Ele te entregou. Você vai alimentar. Os teus frutos é que vão alimentar muitas vidas no tempo da escassez, no tempo da fome. Aleluia! Aleluia! José só era menor do que o rei, só se o rei estivesse no trono. Ninguém podia levantar a mão nem o pé, se José não permitisse. Olha isso. Olha o tamanho da honra que José recebeu. Esteja preparado para ser honrado por Deus. Esteja preparado para ser honrado por Deus. Mas não se esqueça. Quando chegar lá em cima, não se esqueça. Quem foi que te colocou? Amém? O Senhor te dará honra para você abençoar outras pessoas. Não para se ensoberbecer. Amém? José não mudou. Ele continuou o mesmo. Seu coração era o mesmo. Ele permaneceu sendo fiel. Então, preste atenção. A fome que virá sobre a terra revelará o nível daquilo que Deus te entregou. Escreve aí. A fome que virá sobre a terra revelará o nível daquilo que Deus te entregou e depositou sobre a tua vida. Amém? Te prepara. Te prepara. É tempo de evolução. Quem é minha aluna no estudo bíblico já sabe disso. É tempo de crescimento. É tempo de avanço. Quem é minha aluna aqui? Coloca uma tulipinha aqui. Coloca aquela florzinha, rosinha aqui. Para eu saber quem são as alunas que estão aqui. Coloca a tulipinha. Quem é minha aluna já sabe. É tempo de evolução. É tempo de crescimento. Amém? É tempo de sair da mesmice. É tempo de viver novos níveis de fé. Certo? Então, queridas, é isso. Zafenat Paneia foi o novo nome de José. Aquele que sustenta a terra. Olha aqui minhas alunas Priscila, Antônia, Manu. Estão aqui. Queridas, presta atenção agora no que eu vou dizer para você. Haverá escassez. É isso, irmã Nacélia. Você me faltou, mas é minha aluna. Aqui, ela colocou a tulipinha. Quem é minha aluna, coloca a tulipinha aqui para eu saber que você tá aqui.
Vamos lá. Ó, haverá escassez de mulheres de oração. Haverá escassez de homens de oração. Mas você não, né? Você que está aqui na minha live, você que está aqui na minha live, você tem um bom depósito. Você tem um bom depósito. Pode faltar por aí, mas quem está aqui na live está sendo preparado, está sendo preparado através da palavra de Deus. Num tempo de escassez de homens e mulheres comprometidos. Olha aqui, minhas alunas estão colocando a florzinha aqui. Uma Norma é aluna também. Então, queridas, haverá escassez da palavra. Haverá escassez da palavra. Quando chega o tempo da escassez, presta atenção. Quando chegar o tempo da escassez, você vai ver quem serve a Deus por amor ou quem serve a Deus por dinheiro, por riqueza, por fama. A escassez vai revelar as intenções do coração de muitos. Presta atenção. A escassez vai revelar as intenções do coração de muitos. Quando a fome vir, é que vai revelar o nível de entrega, de comprometimento de muitos que hoje estão servindo, mas por isso aqui, ó. Por isso aqui, ó. Quando chegar a escassez, escreve aí o que eu tô dizendo, é que vai revelar aqueles que são comprometidos de verdade com o reino de Deus. E quando esses que não estiverem realmente comprometidos saírem, fugirem, abandonarem, você que tem um bom depósito de verdade, você será procurado, você será procurada para saciar a fome, para libertar, para orar por muitas vidas, por muitas pessoas. Amém? E eu profetizo em nome de Jesus que da tua boca sairá palavras de vida, da tua boca sairá palavras de cura, de libertação, quebras de maldição e salvação. Eu declaro em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus. Ó, vamos agora entrar aqui no tema real da nossa live. Você vai ver como tudo se encaixa. Você vai ver como tudo no reino de Deus se encaixa. Os frutos vão chegar. Quem pode dizer glória? Os frutos vão chegar. Eu estou declarando em nome de Jesus sobre a tua vida, mulher, homem de Deus. Os frutos vão chegar. Você tem plantado, tem enchido os teus celeiros de lágrimas de oração, então se prepare. Os frutos vão chegar. As vidas virão como a areia do mar. Eu estou falando aqui o que está escrito em Gênesis, que a gente leu, tá? Gênesis 41, tá escrito. Tá escrito. Os frutos que José... O celeiro de José estava tão cheio que era como a areia do mar, não poderia nem contar. Não poderia nem medir, e assim será. Os teus frutos vão chegar como a areia do mar. Você não vai nem conseguir contar, você vai perder a conta, vai além das medidas, porque assim diz o Senhor sobre a minha vida, eu tomo posse, e sobre a tua vida. Receba esta palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que José teve 2 filhos no Egito, Manassés e Efraim. Manassés quer dizer, Deus fará esquecer o tempo da dor.
Se lembre disso para não esquecer. Deus fará com que você esqueça o tempo da dor. Quando chegar o tempo dele te abençoar, quando chegar o tempo dele te honrar, Manassés, você vai esquecer o tempo da dor. E a Bíblia diz que ele teve um segundo filho, Efraim. Que quer dizer, Efraim, Deus te fará prosperar. Quem toma posse? Tem alguém aqui para tomar posse? Se não tiver ninguém, eu tomo posse sozinha. Se prepare. Deus te fará esquecer o tempo da dor. Deus te fará prosperar em nome de Jesus. Porque quando o povo clamou quando o povo estava passando fome, a Bíblia diz que quando o povo clamou por pão, Faraó disse: ide a José. Ide a José. Quando chegar o tempo da escassez na face da terra, da fome espiritual e física, alguém vai dizer: ide até José. Tem José aqui nessa live? Tem José de Deus aqui nesta live para receber esta palavra? Quando alguém precisar de pão, de alimento, alguém vai dizer: ide a José. Ide, José é você. Você é José de Deus nesta geração. Você é José de Deus neste tempo. Amém? Ide a José. Alguém vai dizer: ide a Nájila, ide a Shirley, ide a Manu, ide a Norma, ide a Ana Célia. Receba esta palavra. Você está sendo preparada, forjada por Deus para alimentar vidas no tempo da escassez. Alguém vai dizer: ide até Antônia. Antônia tem pão, Manu tem pão, Priscila tem pão, Norma tem pão. Aleluia! Aleluia! Se prepare. Amém? Se prepare. Vai enchendo os teus celeiros de oração. Vai enchendo os teus celeiros de busca incessante pela palavra de Deus. Firma as tuas raízes. Porque você não está esquecida. Você está sendo preparada para um tempo de fome sobre a terra, de escassez sobre a terra. A tua vida será resposta. A tua vida será resposta. Em nome de Jesus. Vamos aqui entrar agora, para terminar a nossa live. A Bíblia diz que já um pouquinho mais à frente, em Gênesis 49, que está com a Bíblia, acompanha aí. Mais à frente, em Gênesis 49, diz a palavra de Deus que Jacó, quando estava para morrer, ele abençoou seus filhos. Jacó, quando estava para morrer, ele abençoou seus filhos. Para cada um dos seus 12 filhos, ele liberou uma palavra de bênção, uma palavra profética. E a palavra profética para José, proferida por seu pai Jacó, em Gênesis 49, verso 22 ao 24, diz: o que é que diz? Acompanha aí comigo. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura. Atiram contra ele e o hostilizam. O seu arco, porém, permanece firme. E os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Esta foi a bênção de Jacó para seu filho José.
Jacó disse: José é um ramo frutífero. Você, José, que está aqui nessa live, você é um ramo frutífero. Coloca aqui nos comentários. José é um ramo frutífero. Você, querido e querida, é este ramo frutífero. Amém? Esta foi a bênção de Jacó, seu pai. E esta é a bênção de Deus, o nosso Pai, sobre a nossa vida. Isso, Shirley. Ramo frutífero junto à fonte. Aleluia! Você é um ramo frutífero junto à fonte. José foi um ramo frutífero. Há uma árvore frutífera que cresce perto da água e seus galhos se espalham. José enfrentou perseguições. José enfrentou dificuldades, provações, rejeição, humilhação. Mas José permaneceu junto à fonte. Aleluia! Deus abençoe a vocês que estão escrevendo aqui. José é um ramo frutífero. Você é José. Você é este ramo frutífero. Então, queridas, José, mesmo sendo provado, ele permaneceu sendo um ramo frutífero junto à fonte. Nada impediu que José crescesse. Nada impediu que José prosperasse, porque ele estava sob a palavra de Deus. Ele se tornou frutífero porque Deus estava com ele. Amém? Diz a palavra que José era um ramo frutífero e os seus ramos se estendiam sobre o muro. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer que os ramos se estendiam sobre o muro? Quer dizer que José ultrapassou as barreiras porque Deus era com ele. Muro fala de quê? De barreira. Muro fala de limites, limitações. Mas olha, nada nem ninguém impediu que José ultrapassasse as barreiras. Os seus ramos se estenderam sobre o muro. Querida, você é este ramo que vai ultrapassar as barreiras, vai vencer as lutas, vai vencer as provações, porque o Senhor está com você. E diz ainda no versículo que os flecheiros lhe deram amargura. Quem eram esses flecheiros que deram amargura a José? Alguém sabe? Alguém sabe quem eram os flecheiros que deram amargura a José? Os irmãos de José eram esses flecheiros. Os próprios irmãos de José eram os flecheiros que lhe deram amargura. Porém, José venceu a esses flecheiros. José não se amargurou. José se recusou a viver amargurado e venceu. Eu não sei quais são os flecheiros que têm te trazido amargura, mas eu te digo nesta noite, vença. Vença os flecheiros, vença a amargura, porque o Senhor está com você. Rejeite viver amargurado por conta dos flecheiros. O Senhor está com você. Aleluia. Ainda diz no versículo que o seu arco, porém, permaneceu firme. O arco de José permaneceu firme. Isso quer dizer que ele resistiu aos ataques lançados contra ele. José resistiu aos ataques. Ele contra-atacou como? Sendo fiel a Deus, permanecendo fiel a Deus. Amém? Resista aos ataques do inimigo. Resista às flechas do inimigo. Permaneça firme na presença do Senhor. Amém? A vida de José rendeu frutos e se estendeu para a vida de outras pessoas. Porque Deus colocou os teus braços
e as suas mãos sobre a vida de José e o capacitou. Glória ao nome de Jesus. Você vai abençoar muito as outras vidas. A sua bênção se estenderá a outras vidas, porque Deus está com você, ao teu lado. Quem diz amém? E assim José se tornou frutífero. E assim José se tornou um ramo frutífero junto à fonte. Abra a tua Bíblia em João capítulo 15, verso 5. João capítulo 15, verso 5. Para encerrar a live. O que é que diz? Em João capítulo 15, verso 5, o que é que diz? Diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aqui está o segredo, querida e querido. Jesus está dizendo para nós nessa noite: eu sou a videira. Você é o ramo. Se você permanecer nele, você dará muitos frutos. Porque sem ele, nada nós podemos fazer. Amém? Jesus disse: eu sou a videira. Nós precisamos estar ligados nessa videira para receber a seiva. Nós precisamos estar ligados nessa videira para receber a vida, para produzir frutos. Nós precisamos estar conectados a Jesus. Você precisa, como disse aqui irmão Joselias, ser dependente dele. E assim você vai ter uma vida espiritual saudável e dará muitos frutos para o reino. Amém? Ele é a fonte. Ele é a fonte. Você é o ramo. Como José, junto à fonte. Você precisa, não se esqueça, estar ligado a esta fonte para receber vida e para produzir frutos. Amém? Permaneça na videira, dependa de Jesus, obedeça a sua palavra. E assim você vai frutificar, você vai se tornar frutífera. Aqueles que não permanecem ligados a esta videira se secam, morrem espiritualmente, porque sem Jesus nada podemos fazer. Quem se desligar, quem se desconectar desta fonte, vai morrer espiritualmente. Porque sem esta fonte, sem a videira que é Jesus, nada poderemos fazer. Agora eu já falei tanto sobre dar frutos, né? O que significa dar frutos? O que significa dar frutos? Quais são esses frutos? Vou te dizer. Mostrar Jesus através da tua vida. Mostrar Jesus através do teu exemplo, das tuas boas ações. Tornar-se mais parecido, mais parecida com Ele. Compartilhar a mensagem dEle com outras pessoas, com aqueles que precisam. Isso é dar frutos. Glorificar ao nome dEle, isso é dar frutos. Amém? Isso é dar frutos. José suportou as falsas acusações. José suportou o esquecimento. José suportou a rejeição. Deixa eu te contar uma coisa. Deixa eu te contar um segredo aqui. A rejeição
A rejeição te empurra para o teu propósito. Os irmãos de José, sem saber, estavam empurrando ele para o propósito. Fica tranquila. Fica tranquila. Você está sendo rejeitada, rejeitado, esquecido, ó. A rejeição vai te empurrar para o propósito. A rejeição é a catapulta que fala, né? Acho que é a catapulta que fala. É o trampolim, não, é o trampolim que vai te levar mais rápido para o teu propósito. Está sendo rejeitada, está sendo esquecida, não te preocupa. A rejeição te empurra para o propósito. Assim foi com José. Os irmãos dele achavam que ele ia morrer. Os irmãos dele achavam que os sonhos deles iam acabar. Ó, a rejeição só empurrou José para o propósito mais rápido. A rejeição só empurrou José para o chamado mais rápido. Aleluia! Aleluia! Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que acontecer na sua vida vai cooperar para o teu bem. Se você ama a Deus, vai cooperar para o teu bem. Por isso, querida e querido, siga fluindo, siga frutificando, siga ligado à videira. Amém? Você é uma mulher, você é um homem que carrega as promessas. Você é uma mulher, você é um homem que carrega a presença e o cuidado de Deus. Você carrega o cuidado de Deus, você carrega a presença de Deus. Siga frutificando. Amém? Siga frutificando. Você está dando fruto? Está dando fruto? Permaneça. Permaneça. Deixa eu te contar aqui um segredo. Um segredo que está aqui na palavra de Deus, tá? Não é palavras minhas, não. Na palavra de Deus está escrito em João 15, onde a gente leu. João 15. Capítulo 15, verso 2 de João diz que todo aquele que dá fruto, ele limpa, para que produza mais frutos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer poda. Isso está falando de poda. Só é podado quem dá frutos. Só é podado quem dá frutos. Quem não dá frutos, ele corta, lança fora. Mas se você está sendo podada, se você está sendo provada agora, nesse exato momento, quer dizer que você está dando fruto. A poda revela algo. A poda é reveladora, quer dizer que você já está frutificando. E a Bíblia diz que todo aquele que dá fruto, ele limpa, tira os excessos, ele está tirando os excessos, ele está te limpando para que você produza mais frutos, você vai dar mais frutos. Alguém está olhando para você e está dizendo, está na prova, está pagando o preço. Não! Você nem está na prova e nem está pagando preço. O agricultor está te podando. O agricultor está te limpando para que você produza mais frutos. Amém? João 15 e verso 3 diz, vós já estáis limpos pela palavra. Você está sendo limpa por esta palavra. Você está sendo limpo, purificada por esta palavra. Vós já estáis limpos pela palavra. E se você está dando fruto, ele vai podar. Ele vai limpar para você dar mais frutos. João 15, verso 4 diz, não pode o ramo produzir fruto de si mesmo. Você não pode produzir frutos de si mesmo. Seu fruto vem aqui, ó, da palavra, da fonte. Seus frutos vêm da fonte. Amém? Da fonte. João, verso 15 e o 7. Se permanecerdes em mim
e as minhas palavras permanecerem em vós, ó, o segredo. O segredo para dar frutos é a palavra permanecer em você. Guarda a palavra no teu coração. Guarda a palavra no teu coração. Se a palavra permanecer no teu coração, você permanecer nele, você vai permanecer dando frutos. Amém? Agora o último versículo. João 15:8 diz: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos. Sabe como Deus é glorificado através da tua vida? Quando você dá muito fruto. Cada vez que você dá frutos para o reino, o nome dele é glorificado. Glorifique ao Senhor através dos teus frutos. Glorifique ao Senhor através da tua vida. Amém? Guarda esta palavra no teu coração. Guarda esta palavra no teu coração e você vai ser a mulher que dá frutos para o reino de Deus. Você vai se tornar frutífera como José foi. Amém? Já estou sem voz. Vamos encerrar a live, já estou sem voz. Suporta o processo, José. Suporta o processo, José. Você vai dar muitos frutos para o reino ainda. Você vai dar muitos frutos para o reino ainda. Amém? Permaneça na videira e comece a dar frutos. Siga fluindo, frutificando e, plantando novas sementes, tá? Plante novas sementes. Porque no tempo da fome, da escassez, é o teu bom depósito que vai te sustentar. É a tua vida de oração, entrega e renúncia que vai te sustentar. Quem diz amém por esta palavra? Quem recebeu, coloca aqui nos comentários. Eu recebi em nome de Jesus. Quem recebeu, coloca nos comentários. Eu recebi. Querida, Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa, a tua família. Querido também que está aqui. Que você permaneça dando frutos, tá? Que você permaneça firmada na videira, que é Cristo. Que você permaneça ultrapassando barreiras, tá? Que você permaneça resistindo aos flecheiros. Que você permaneça sendo bênção para tua casa, para tua família. Onde Deus te colocar, José? Onde Deus te colocar, José, seja uma bênção. Amém? Deus abençoe vocês que estiveram aqui comigo. Vou orar por tua vida, vou orar por você. Vou orar pela nação brasileira, que já é de praxe, né? Toda live a gente ora. Em nome de Jesus. Pai querido, quero te apresentar, Senhor, cada vida que aqui esteve comigo. Cada mulher, cada homem. Senhor, que eles possam, Senhor, frutificar. Que eles possam, Senhor, dar muitos frutos para o reino. Que eles possam suportar, Senhor, a poda. Que eles possam suportar, Senhor, os flecheiros. Que eles possam suportar a rejeição. Que eles possam suportar, Senhor, ser vendido, ser maltratado. Porque sabemos que tudo coopera para o nosso bem. Tudo, Senhor, está nos aperfeiçoando. O Senhor está tratando o nosso caráter. O Senhor está tratando o nosso caráter para que quando o Senhor nos colocar em lugares maiores, em níveis maiores, não nos venha, Senhor, o nosso coração se ensoberbecer. Não viemos, Senhor, achar que somos alguma coisa, não. Porque de Ti, Senhor, é que vem o poder. De Ti, Senhor, é que vem a autoridade. Senhor, se nós permanecermos, Senhor, firmados, Senhor, nesta videira, conectados a esta videira, firmados na palavra, sendo limpos e transformados, nós só vamos, Senhor, frutificar ainda mais. De fé em fé,
De glória em glória, eu declaro que cada mulher que está aqui é um José para esta geração. Cada homem que está aqui é um José para esta geração. E eles serão, Senhor, procurados. Eles serão socorro. É um tempo de escassez, é um tempo de fome que virá sobre a face da terra. Abençoa, Senhor, a nação brasileira. Está, Senhor, representada por esta bandeira que aqui está nas minhas mãos. Abençoa a nossa nação. Abençoa os governantes. Abençoa as autoridades. Abençoa, Senhor, as vidas, as famílias, os lares, Senhor. Supre as necessidades. Protege, Senhor, a cada um da fome, da miséria, da escassez, Senhor. Eu profetizo, Senhor, que está se levantando uma geração de Josés, que são ramos frutíferos para ser bênção sobre a nossa nação. É um tempo de fome, é um tempo de escassez que virá. O Senhor será socorro através da vida dos Josés que serão levantados nesta geração. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua vida e a tua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima live. Em nome de Jesus. Fica na paz e obrigado por estar aqui comigo.